começando. Que a graça de Deus esteja sobre todos, que o amor dele seja com todos. Estamos aqui para iniciar mais uma etapa dos estudos no livro de Números, que faz parte da disciplina O Pentateuco, Seminário Setem. Antes de mais nada, faremos uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos por tudo, pela tua bondade, mas te agradecemos especialmente pela tua palavra, que temos o privilégio de estar estudando, Senhor. Pai, para que nos oriente até chegar ao destino proposto por ti em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus, te pedimos que possamos não só ter o conhecimento, o assentimento intelectual, mas também, Senhor, que possa inflamar os nossos corações para te obedecer. Agora e sempre somos gratos a ti. Amém. Pois o livro de Números, ele é um livro que ele fica na segunda parte do Pentateuco, e é um livro crucial porque ele vai contar sobre a jornada do povo de Deus, com Deus, especialmente. Então, iremos começar com talvez o versículo ou trecho mais conhecido desse livro, que é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, que se encontra em Números 6, 24 e 26. Geralmente eu utilizo a Almeida Corrigida Fiel, mas por uma questão de padronização. Então, aqui estamos na aula 5 e vamos iniciar sobre o livro de Números. Então, o nome do livro no hebraico é Be-Midbar, que simplesmente seria a tradução no deserto. Porém, uma primeira tradução para o grego ficou como aritmoi. Claro e evidente que isso se deve à questão dos censos, das contagens que tem na primeira parte, e também a partir do capítulo 26 temos um outro censo ali. Então, o tema do livro é o sucesso e os fracassos de Israel em viver a vida rumo à terra prometida e a constante companhia divina. Então, Israel, o livro, ele é bastante preciso, no sentido de que ele vai narrar não de uma forma épica, não de uma forma ficcional, mas ele procura narrar a trajetória do povo de Israel na sua saída do Egito. A primeira parte do livro ela vai nos falar que esse foi escrito no segundo ano, segundo mês, ou seja, havia se passado um ano desde quando Israel saiu do Egito, e ali ele já tinha recebido as leis, e Números vai dar uma continuidade em Levítico. Então, Número ele vai apresentar algumas formas literárias. As principais são as narrativas, que ele vai contar boa parte dessa trajetória de Israel. Ele apresenta poesias, como uma questão de cânticos, mas também vai apresentar material legal. Então, é um livro que ele tem uma diversidade muito grande de gênero literário. Isso muitas vezes é criticado, é colocado em dúvida
se era uma unidade ou uma coleção de fragmentos. Porém, a ideia permanece a mesma. Ele utiliza essas formas literárias a fim de alcançar o objetivo de mostrar o objetivo de como foram, pelo menos de uma forma específica, a questão do lidar com Deus durante 38 anos. Então precisa lançar de diversos recursos literários. Então a teologia e o propósito da obediência às continuações da aliança traz bênção e a desobediência acarreta tragédia e sofrimento. Então temos aqui em números especialmente a chamada justiça retributiva. Se andar com Deus, serás abençoado. Se não andar com Deus, certamente sofrerás. E observamos isso em diversos eventos no livro de Números. A mensagem para hoje é que o livro ele vai nos trazer especialmente como o povo de Deus deve se satisfazer em experimentar o cuidado e a direção de Deus. Então, ainda que muitas vezes procura-se ignorar qual a vontade de Deus sobre alguns aspectos, mas o povo sempre tem que procurar saber e conhecer essa vontade. Então, quando falamos sobre a direção de Deus, vemos ali especialmente a família de Coré, Arão, Miriam e o próprio Moisés, que muitas vezes abdicou dessa orientação e desse cuidado da direção de Deus. Consequentemente, pagaram muito alto preço por isso. O valor ético. Deus possui um plano que leva à bênção. Essas bênçãos se baseiam na submissão ao governo de Deus. Ou seja, ainda que nós tenhamos desejos, vontades de forma geral, Deus ele tem algo específico, ele planejou algo e, portanto, ele como soberano e os seres humanos como alguém finitos, como pessoas finitas, têm que submeter a essa vontade. Então, ainda o livro de Números ele pode nos apresentar, ser dividido em 3 grandes seções. Alguns dividem ele em 2 seções, especialmente dividindo entre povo antigo e povo novo, né? A primeira geração e a segunda geração, que é a partir do capítulo 26. Mas dividimos aqui em 3 gerações, a primeira sendo a antiga geração, o pessoal que sai do deserto, mas esse pessoal peca durante a sua caminhada, e é dito que eles não entrariam. Foram diversos pecados, entre esses pecados a murmuração sendo um dos mais graves. Então, houve, portanto, um período de transição em que grandes figuras, grandes líderes, como até mesmo Arão e Miriam, que eram o sumo sacerdote, irmãos de Moisés, ele não entra. Nesse período de transição também é dito aí a Moisés que ele não entraria. Então, e mesmo assim, Moisés, tendo esse veredito, ele encaminha a nova geração na porta para entrar a Canaã, apesar de ele não pisar na terra da além Jordão, né, com a linguagem que vai ser utilizada especialmente em Josué, mas Moisés ele deixa tudo preparado e ele continua a guiar o povo até o seu limite. Os conceitos básicos. Então, algumas coisas na leitura de Números nos estudos que devemos ter é a questão da fidelidade de Deus, a promessa da aliança. Então, Deus, ele permanece fiel, independente de qualquer coisa. A cultura
ela vai ser um meio como Deus vai transmitir a verdade. Então, como o povo vive, vai representar também a verdade. Então, Deus também vai provar as motivações humanas e, acima de tudo, a soberania de Deus sobre as nações. Então, o culto era para Deus e, portanto, o povo deveria estar devotado a isso, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que é dono de todos. Então, no livro de Números, vimos bastante essa questão de as nações diante de Deus. Cada uma ela vai seguir de acordo com a vontade de Deus. E alguns, como um mau exemplo, vai reclamar, não vai aceitar a entrada de Israel, não vai procurar se aliar e por isso vai pagar um alto preço. Então, o número, na maior parte, ele focaliza a rituais, a organização, certo? Então, de certa forma, segundo Gordon Verham, ele é claro, ele diz aqui que a leitura é enfadonha, cuja compreensão é difícil e que aparentemente não tem importância para a igreja do século XX. No caso, ele escreveu em 85, né, publicou em 85, estamos no século XXI. Mas ele diz que, indubitavelmente, esses problemas não se confirmam em números. A situação é semelhante em Êxodo e Deuteronômio, não se confina a números. E em Levítico encontra-se ainda menos narrativa. No entanto, o mero volume de leis rituais do Pentateuco indica a sua importância para os escritores bíblicos. Este juízo é confirmado pelos antropólogos modernos para eles a chave para entender os valores fundamentais de uma sociedade é o seu sistema ritual. Então, esse volume, o segundo Verham, vemos que você não pode entender Israel sem o livro de Números. Então, Números, ele está ali fazendo a transição entre Levítico, capítulo, a partir do 40 ao 25 ali, que tem do 15, ou do 25 ao 40 do livro de Êxodo, vai ser exposto a questão da saída do povo. Levítico, ele passa num curto período simplesmente uma questão legal, a questão ritual, a questão mais espiritual do sacrifício em si. Enquanto Números ele vai dar o corpo, a estrutura, o esqueleto do sistema ritualístico em Israel. Então, Verham ele apresenta que a própria antropologia moderna, ela apresenta que para se entender uma cultura, você precisa entender o ritual. Ou seja, não tem como você entender o restante da Bíblia se não entendermos o livro de Números. Apesar de ser uma leitura enfadonha, como ele salienta, né? Mas é algo que é necessário. Então, uma outra coisa, e um exemplo disso, Verham, ele dá aqui um exemplo da questão do sacrifício, né, o qual eu adaptei. Ele diz assim: bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu, bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Então é fácil cantar isso. Mas outra coisa bem diferente é pegar um touro, um carneiro aqui, né, e levar, cortar o pedaço e queimar, destrinchar esse cordeiro, impor a mão, fazer todo o rito e levar ao sacerdote, né, e ele apresentar e esperar que isso, que aquele perdão seja alcançado, né, que a pessoa esteja pura, seja reintegrada. Então ele vai nos dizer, é fácil cantar isso, mas uma coisa bem diferente é trazer um touro, matá-lo, tirar-lhe a pele, cortar-lhe os pedaços e depois ver toda aquela carne queimar no altar.
Contudo, era precisamente isso que acontecia com alguém que oferecia uma oferta queimada, um holocausto. Esperava-se que a pessoa fizesse essas coisas. Sem dúvida, esses rituais veterotestamentários eram veículos didáticos prodigiosamente poderosos. O mais eloquente pregador moderno, comparativamente, seria mudo. Ou seja, Deus queria ensinar o povo ali que a necessidade do pecado, a realidade do pecado, ela exigiria sim uma vítima, alguém que pagasse por aquilo. Então, entre outras coisas, esse valor didático ali. E o livro de Hebreus vai nos esclarecer que não há uma dissociação, não há como haver remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Portanto, o eloquente pregador moderno hoje seria mudo para trazer essa imagem da transferência do pecado, da remissão. Então, ainda ele vai nos dizer que todo o livro de Números está voltado para a ocupação do território. O capítulo 1 ao 10 descreve os preparativos para a viagem ao Sinai. A Canaã, o 11 ao 12 é a viagem propriamente dita, o 13, 14 é a tentativa abordada de conquista, né? Então, no caso, foi uma tentativa frustrada. O restante do livro vai descrever o período de peregrinação e o período em que o povo esperou na Transjordânia antes de entrar em Canaã. E é algo também constantemente presente. Canaã é o grande foco, né? É presente ao povo. Em número, na verdade, nunca é alcançado. Então, os limites geográficos de Canaã, como é demonstrado no capítulo 34, do verso 2 ao 12, do Mediterrâneo, ao oeste do Rio Jordão e do Monte Or, ao norte até Cades-Barnea, corresponde ao distrito administrativo egípcio do mesmo nome, conhecido nos textos do século XV em diante. Então, vai nos apresentar em que eles não alcançam ainda no livro de Números a terra prometida. Então, mas o livro de Números ele também vai nos apresentar algo crucial, que nenhuma outra parte da Bíblia é ilustrado tão bem o princípio de que o povo de Deus deve imitar a Deus, como no livro de Números. Então, individualmente e coletivamente, Israel deve expressar o caráter do seu Redentor. Então, a sua unidade, santidade fiel, cumprimento das promessas feitas a Deus, deve refletir a unidade, santidade e fidelidade do seu Senhor e Salvador. Da mesma forma como o Senhor é um, também Israel precisa ser uma só nação. Então, é algo que Números vai ilustrar muito bem para nós. Outra coisa, embora o pecado e a desobediência ocorra mais facilmente ao homem do que a santidade, a Bíblia se recusa a aceitar a ideia de santidade como algo antinatural. Então, ela é de fato a essência da normalidade. Então, qual a norma para a pessoa, né? Então, é o viver santo. Porém, certo? A impureza, ela pode ser comparada, igualada toscamente à normalidade. Por isso ela é incompatível com a santidade. Então, a questão de puro e impuro, ele está intimamente ligado à questão de santo e profano no livro de Números, assim como já estava também no livro de Levítico. Então, não há um casamento entre a impureza e a santidade. Antes, eles se dissociam. Então, o livro de Números ele vai relacionar pelo menos 4 graus de santidade permanente. A leiga, então,
onde todo o povo deveria ser santo. Então tinha alguns ritos que, como essas pessoas deveriam agir, como por exemplo a questão do cadáver, especialmente a questão do cadáver e do alimento, né? Então uma pessoa leiga, ela poderia ir ao enterro, ficaria em procura, passar pelo rito. Já o sacerdote, de certa forma, o levita, ele tinha algumas outras restrições. Então, que nem tudo ele podia comer e nem tudo ele poderia tocar. O sacerdote, algumas coisas, era uma dieta ainda mais restrita. Algumas partes dos animais ele não poderia comer e ainda não poderia também tocar em alguns animais e nem cadáver. Ao sumo sacerdote, então, isso por toda a vida, o sumo sacerdote ali, ele era restrito, altamente restrito. Então, apresenta essa santidade de uma forma mais elevada. Então, demonstrando que o serviço na casa de Deus, no reino de Deus, ele requer também um serviço, um grau maior de dedicação, de santidade. Então, esses graus de santidade, ele vai ser cada vez maior devido aos seus cargos. Mas havia também um grau de santidade temporário, que era adquirido. Qual era esse grau? Era quando a pessoa tomava seus votos de nazireu. Interessante notar que esse voto também poderia ser tomado tanto por homem quanto por uma mulher. Então, essa pessoa se devotava, então ela teria esse grau de santidade, o que não precisava ser assim por toda a vida. E temos aí alguns votos, como o voto de Sansão, Paulo. Alguns dizem que Paulo ele tinha esse voto de nazireado, e o próprio Jesus também, além de tudo, há indícios que Jesus também tinha algum grau de voto de nazireado, ou seja, por isso, muitas vezes Jesus, quando é visto tomando vinho, ele é criticado. Então, há indícios de que Jesus tinha esse voto do nazireado, mas também não há provas de que ele realmente fez esse voto. Uma outra questão no livro de Números que abordamos é a questão da organização de Israel para a conquista da Terra Prometida. Então, no capítulo 1, 2 ao 34, temos aí uma organização das tribos de Israel. Vamos detalhar um pouco mais a posteriori essa questão, dar um exemplo de como era essa organização. Então, nessa organização, temos Moisés aí colocando o povo de uma forma que o povo andasse em conjunto com Deus. Victor Hamilton, ele diz que Deus não opera a parte de seu povo, mas por meio dele, a fim de vê-lo concretizar o destino que ele preparou. Então Deus prepara o destino e quer agir em cooperação para o povo. Por isso temos essa questão da organização. Vamos tratar a posteriori a questão do censo, né? A questão de quantas pessoas haviam ali. E tinha a organização também dos levitas ali para o culto. Então esses levitas para o culto ele teria que ser separados. Então por isso há 2 censos levíticos. Então um de homens acima de 30 anos. Claro que isso em alguns outros textos da Bíblia vai dizer que era 25 anos. Mas que se espera que essas pessoas, ele só poderia assumir efetivamente aos 30 anos a questão dos serviços levíticos, porém, aos 25, ou seja, com
5 anos de antecedência, era 5 anos de preparação. Temos um texto em que a questão da pureza, né, no capítulo 5, ele vai tratar sobre a questão da pureza do povo de Deus, e especialmente a questão da relação sexual e também da questão marital, aqui a questão de quando o homem ele desconfia que a mulher o traiu. É interessante que muitas das vezes é passado de largo esse capítulo, porém, em um tempo não muito remoto, aqui no Brasil, na discussão sobre aborto, foi convocada algumas instituições e seus representantes, e dentre esses representantes foi uma representante do Instituto da Religião, de Estudo da Religião, e que apresentou uma defesa baseada especialmente em Números capítulo 5, sobre a questão do aborto. E ali, essa pessoa, na realidade uma pastora, ela recorre a esse texto de que a Bíblia em alguns casos aprovava o aborto. Porém, fazendo um breve esclarecimento sobre esse texto, primeiro que esse texto ele não deve ser visto como algo negativo em relação à mulher, mas antes ser algo de proteção à mulher. Aqui, baseando no argumento em Hamilton, ele nos afirma que esse ritual de se levar a água, de se levar a mulher até o sacerdote, ele pegar as cinzas do tabernáculo e dar para a mulher beber, e se ela realmente o houvesse traído, adulterado, no caso, o ventre dela inchava. Não se fala e ela se tornaria estéril. Não se fala ali em momento algum de bebê. Uma outra questão é a questão essas águas amargas ser levada a essa pessoa. Alguns dizem que ali era a questão alguns estudiosos, eles dizem que realmente isso não poderia ter acontecido, porque a Ordalha ali, em primeiro lugar, ele não se compara, não era uma questão de a mulher ser levada a provar a sua inocência. Uma segunda questão é que, diferentemente de que a mulher ia ser lançada, ela era obrigada a ser lançada na Ordalha, a pisar em brasa, a se jogar no rio ou algo assim. Esse rito apresentado no capítulo 5, ele vai ser um rito muito mais que ele depende da ação do sacerdote e de uma resposta divina. Então, porque uma outra questão que essa mulher aqui, ela não era forçada como no Código de Hammurabi, né? Ele diz que se essa mulher ela fosse acusada, não é que ela fosse julgada, se ela fosse acusada, ela teria que colocar a mão em água fervente, certo? Ou andar em cima de pregos, ou ter a cabeça mergulhada na água. Então, diferente, Números, ele não trabalha com isso. Ele vai trabalhar que esse marido ele tinha que levar essa mulher ao sacerdote,
E aí o que acontece? Quando ele leva essa mulher ao sacerdote, o sacerdote dá água, e essa mulher, ela não, o ventre dela não incha, certo? E não fala de cadaverina, não tem nada ali que indique o que era uma substância diferenciada, simplesmente o local era o tabernáculo, e pegava-se o pó ali. Quem nunca comeu barro, quem viveu na roça, né, nunca pegou, e era colocada ali. Porém, qual o ônus disso? A mulher, de certa forma, era envergonhada, era constrangida a fazer isso, mas o marido, em fazendo isso, ele tinha duas condições. Uma, se ele fosse traído, ele ia ficar como homem traído dentro daquela sociedade. E, segundo lugar, ele, se não fosse confirmado, o ventre da mulher não inchasse, ele ia passar o resto da vida convivendo com aquilo. Então, o que acontece? Na Bíblia, especificamente, isso nunca vai ser registrado, esse ato. O que apresenta que isso era uma forma... Por quê? Porque o preço era muito alto, especialmente para o homem. Ele traria vergonha para si. Então, isso seria um preço muito alto a se pagar pela simples desconfiança. E isso protegia, diferente de outras culturas, a mulher de ela ser execrada publicamente, ou pelo simples ciúme exacerbado do seu marido. Então, a sequência, isso vai representar a questão da pureza, né, do povo de Deus. Uma questão que é a morada para Deus no acampamento, que é o Santo dos Santos. Então, dentro desse processo de como esse tabernáculo ele vai ser construído, constituído, né? Esse acampamento ele vai ser organizado, vai ser ordenado aí no capítulo 7 e 8 do livro, e de uma forma ou de outra, Deus ele se vê aí morando dentro da sua casa. Então o lugar é central, é estratégico. Então ele ficaria cercado por todas as tribos e circundado especialmente ali pelos levitas dentro da sua tribo. A posteriores temos um slide que vamos apresentar esse ordenamento. E uma outra questão de que o livro de Números ele faz dá uma ênfase, dá uma atenção especial, é a questão da celebração da Páscoa. E porque é algo bastante incomum no relato bíblico que o povo, apesar de ser uma das grandes festas, celebrações, né, poucos são os registros. Então essa provavelmente foi a primeira Páscoa celebrada. Então isso é de suma importância, que se encontra entre o capítulo 9 e o 10. Essa é a primeira geração. Provavelmente essa boa parte da população ali que sai acima de 20 anos do Egito foi a única Páscoa a ser celebrada por eles. Então temos ainda a questão da murmuração do povo. O povo se vê com saudade do Egito. Então temos uma sequência desses capítulos, desses versos, em que o povo tem saudade da comida do Egito, das cebolas, dos pepinos do Egito. E é algo comum. E por isso
é enfatizada a questão do preço a ser muito alto, a ser pago. E o capítulo 12, verso 3, especialmente, diz que Moisés era um homem muito manso, mais manso que todo homem da terra. Isso vai ser, muitos dizem que Moisés não poderia ter escrito isso, mas isso é interessante, esse versículo, porque ele vai nos apresentar essa questão de Moisés como alguém que vai ser extremamente manso, paciente, mas ele se vê em várias situações como o povo murmurando, a questão do povo rejeitar ele mesmo, e Moisés assim perde, aqui como eufemismo, perde a cabeça em algumas situações, e por isso ele passa até a sua oportunidade de não entrar em Canaã, devido justamente a essa contrariedade ali do povo, né? E Moisés ele vai ser rejeitado dentro da sua família, ele vai ser rejeitado dentre os levitas. Primeiro aqui temos a questão do povo, e depois temos aí a chamada marcha da lamúria, e isso vai acontecer justamente na hora que esse povo começa aquela primeira marcha ali, o primeiro levantamento de acampamento, lá descrito no capítulo 10, e o povo começa a fazer uma lamúria aí com todo essa murmuração, esse queixume, né? Então, quem ao lermos o livro de Levítico, nós somos pegos de surpresa com o capítulo 11 e o 12, porque justamente temos o povo que vai falar sobre a questão da desgraça, as dificuldades, né? E Deus ali responde com fogo, consumindo a extremidade do acampamento. Então Moisés vai, ora, e Deus põe fim aí o castigo. Então, e aí depois eles vão reclamar do cardápio. Ou seja, está repetido, não tem nada. Lá nós tínhamos cebola, tínhamos pepinos, tínhamos carne. E Deus aí vai e manda o maná. Então, mas a terceira talvez seja uma gradação de lamúria, né? A terceira, ela vai ser uma própria, dentro da própria família, a própria Miriam, ela vai falar sobre o irmão. Então, e isso, ela vai duvidar da perspicácia dele, e a questão, especialmente a crítica de ele escolher uma mulher estrangeira, e a questão da sua relação. Isso vai ser retomado posteriormente com Corá. Então, Moisés, em cada uma dessas situações, ele vai responder de uma forma diferente. Então, primeiro ele intercede, certo? Então, ele primeiro ele ora, né? Mas segundo, a segunda questão, essa lamúria, ele fica aborrecido, fica descontente e sente que meio que confuso, né, diante daquilo. Então, Moisés se vê numa situação que ele vai até mesmo rebaixar o seu nível. Então, e por fim, todas essas contestações, Miriam, enfim,
consegue atingir Moisés na sua alma, e aí ele vai colocar, e por isso ela vai pagar um preço muito alto, né? De ela ter até mesmo sofrer com a lepra, ter a carne assim esbranquiçada. Então, essas questões que são levantadas, são suscitadas no livro de Números, mostra a questão da rebeldia, do lidar do povo. E algo interessante que o autor F.M. Croix, ele salienta, né, que ela utiliza o termo cuxita como algo assim, com a conotação de racismo ali. Então, ela traz ali a pessoa da pele negra. E quando ela fala cuxita, ela pode simplesmente dizer que era um etíope, né? Mas e justamente a condenação sobre Miriam é que ela vai ter uma pele esbranquiçada. Então, que vai contrastar bastante com a crítica, com o que, entre aspas, né, segundo Croix, ao racismo dela. Então, Arão vai e acompanha Miriam nesse processo, mas Moisés, ele não revida na mesma altura. Isso é uma atitude que Deus passa somente, é um castigo diretamente de Deus. Uma outra questão é que, enquanto Arão e Moisés, ele vai se dar muito bem no restante do livro, né? Miriam, ela só é lembrada novamente só na sua morte. Então, essas questões, elas salientam a questão de como é a dificuldade da caminhada do povo de Deus e do líder que está à frente desse povo. Então, por hora, a primeira parte, aqui até o capítulo 12, é essa. Em breve estaremos retornando com a segunda parte e última parte dessa aula. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.